Meditações diárias. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito sejam conosco, guie nosso agir e nosso pensar. Amém. Sou o pastor Oscar Miguel Lehmann, da Paróquia de Gramado, no Rio Grande do Sul. A palavra das senhas desse dia do Novo Testamento diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel. Da primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12. No contexto desse versículo, desde o início da carta, percebemos que o apóstolo escreve a Timóteo que ele considera seu filho na fé, conforme o versículo 2, para que Timóteo exorte a comunidade sobre a existência de falsas doutrinas que permeavam a vida comunitária. Nessa realidade, ao apóstolo foi confiada a tarefa de anunciar o Evangelho de Cristo. O apóstolo então expressa sua gratidão por ter sido considerado fiel e por ter recebido fortalecimento para cumprir essa missão. Nos versículos subsequentes, versículos 13 e 14, o apóstolo confessa sua imperfeição e sua situação antes de ser chamado para anunciar o Evangelho. Ele afirma que cometeu blasfêmia e perseguição à igreja, mas exalta sobremaneira a misericórdia e a graça de Deus que transformou a sua vida a tal ponto de ele tornar-se um pregador do Evangelho. Esse versículo bíblico da primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, aponta para um aspecto central na vida cristã. Antes de tudo, acontece a ação de Deus, não só em relação ao chamado para anunciar o Evangelho, ao qual o apóstolo se refere, mas em toda a vida e toda a história. Sempre a ação de Deus precede qualquer ação humana. Foi a ação de Deus que fez surgir o mundo e tudo o que existe nele. Assim também Deus agiu na libertação da escravidão do povo no Antigo Testamento. Foi assim na vocação dos profetas, e assim também no resgate de toda a humanidade em Cristo Jesus. E poderíamos lembrar ainda de tantas outras situações que a Sagrada Escritura nos aponta, onde a ação de Deus vem em primeiro lugar. Por própria capacidade e inteligência, nem poderíamos crer em Jesus Cristo. Foi o próprio Espírito Santo que nos proporciona, através do Evangelho, a fé, conforme explica Martim Lutero no 3º artigo do Credo Apostólico. Por isso, a nossa primeira atitude em relação a Deus sempre deve ser a gratidão, a ação de graças por aquilo que Deus fez. Nada seríamos e nem poderíamos anunciar o Evangelho, seja em palavra ou em atitudes, se não fôssemos pessoas chamadas e capacitadas por Deus, cuja fidelidade não tem fim. Que o Santo Espírito nos ilumine e fortaleça na fé e nos ensine a expressar gratidão ao Senhor Jesus Cristo sempre. Amém. Meditações diárias. Todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.